Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de biologia. Vamos dar continuidade no nosso conteúdo falando hoje sobre a classificação dos fungos, tá, pessoal? A gente lembra para vocês, né, que essa classificação dos fungos, ela passa, né, por mudanças e ainda não há um consenso geral, né, sobre a origem e também sobre a evolução dessa, tá? Então, assim, hoje a gente vai se fixar e se apoiar basicamente na literatura do nosso livro, aonde, né, ela fala, por exemplo, aí os grupos considerados filos, né, por vários autores e que eles buscam essa classificação desses fungos, que é o Zygomicota, né, que fazem parte aí os zigomicetos, os Ascomicota, que são os ascomicetos, e os Basidiomicotas, que são os basidiomicetos, tá bom? Eu lembro para vocês que tem ainda um grupo que ele é artificial de fungos, tá? Ele não tem um valor taxonômico, que são os deuteromicetos. Mas, claro, tem também a sua importância dentro desse contexto de, vamos dizer, de saber um pouco mais, tá, dos fungos, tá? Então, são os deuteromicetos, eles não têm esse valor taxonômico como os demais que eu acabei de frisar, tá? Os zigomicetos, pessoal, vamos nós. A gente observa aí, né, que ele vem do grego, a palavra grego zikos, ou seja, par união, tá bom? Eles vivem geralmente fixados no solo, tá? Alguns desses zigomicetos, eles são aproveitados aí, né, na produção de alimentos, como por exemplo, no molho de soja, né, que é o molho shoyu que a gente conhece aqui, tá? Então eles utilizam, né, desse tipo de fungo, tá? O zigomiceto. A outra produção, né, que a gente encontra eles sendo utilizados na fabricação de anticoncepcionais, tá? Alguns medicamentos anti-inflamatórios também fazem parte aí, né? Tem na sua composição alguns zigomicetos, tá bom? E aquele bolor preto que a gente vê no pão, né, que é o Rhizopus stolonifer, ele também é um zigomiceto, pessoal, e vai se desenvolver a partir de esporos que a gente viu lá, né, na reprodução deles, né, a partir dos esporângios, e aí eles passam a se reproduzir lá no pão. Se você deixar um pão aí, né, por algum tempo de forma exposta, vai justamente aparecer esse Rhizopo stolonifer, tá? Que é um zigomiceto. Então a gente observa aí, né, que os zigomicetos eles participam tanto do processo de industrialização de alimentos, né, molho shoyu, fabricação de medicamentos, tá, anti-inflamatórios, como também o fungo comumente ali que a gente observa no dia a dia, principalmente no bolor preto aí do pão, tá, pessoal? Outro grupo que a gente encontra no processo de classificação aí dos fungos, pessoal, são os ascomicetos, tá? Ele geralmente a maioria desses fungos é caracterizada pela presença de um asco. Que é isso? Esse asco, pessoal, ele parece muito como se fosse um saco, tá? Então, ascomiceto já dá, né, essa sensação e essa impressão do nome, tá? Porque ela vem justamente do grego ascon, né, que significa saco. E aí, esse asco, né, é justamente a estrutura que vai produzir os esporos, né, que participam no processo de reprodução destes, tá? Eu lembro para vocês também que em alguns, né, uma estrutura produtora de esporos, em alguns casos esses ascos, eles vão ocorrer lá nas hifas, tá, isoladas, mas geralmente eles são agrupados aí lá no órgão, né, no corpo de frutificação, que são os chamados ascocarpos, ou, né, este nome é bonito, tá, pessoal? Aqui, ó, alguns exemplos de ascomicetos. O levedo, tá? Cuja espécie mais conhecida é a Saccharomyces cerevisiae, que é esse tipo de fungo, pessoal, utilizado na fabricação de bebida alcoólica, tá? Ele também é utilizado, né, para fermentar o pão, né? A trufa, que é do gênero tuber, tá bom? Eles também aparecem, os ascomicetos, na culinária, geralmente é utilizado, né, para fazer alguma fermentação, tá, de alguns alimentos. E tem também, né, dentro desses ascomicetos, pessoal, a presença, né, das espécies de penicillium. Lembra, né, o penicillium que a gente já falou em outras aulas aqui, por conta que ele é utilizado para produzir justamente lá a penicilina, né? E também alguns tipos de queijo, tá? Por exemplo, o Roquefort e o Camembert, né? São queijos franceses, suíços, se eu não me engano, um negócio assim, muito desejado, caro, por sinal, tá? Então, eles utilizam justamente desses ascomicetos, desse tipo de fungo, para fermentar e produzir esses queijos, tá? E nós temos também,
dentro dos ascomicetos algumas espécies de fungos que são parasitas de outras espécies de planta, tá? Por exemplo, nós temos os aspergillus flavus e o Claviceps purpurea, né, que vão atacar justamente a produção de soja, de cevada, tá? Geralmente cereais. Então, tanto o Aspergillus flavus e o Claviceps purpurea ataca justamente esse tipo, né, de cereais. Inclusive, esse Claviceps purpurea, ele é muito perigoso, tá, pessoal? É uma pequena porção que você venha a ingerir, né, pode causar danos severos aí também para o ser humano, para os animais, porque ele pode levar a pessoa a ter convulsão, alucinação, espasmos, tá? Convulsão e pode levar inclusive à morte, tá bem? Ela tem no seu contexto, né, o Claviceps é uma substância que é responsável por esse quadro, que é a ergotina, tá? E aí são utilizados inclusive na medicina para fazer o reverso, né, de alguns desses problemas aí, tá? Como é que os ascomicetos se produzem? Geralmente, pessoal, reprodução assexuada, tá? Dispersão aí dos fungos, tá? E aí eles vão acabar se reproduzindo. Eles ocorrem também reprodução sexuada pela fusão das hifas, né? Que, no caso, células do levedo, que são originárias aí dos esporos ou dos ascósporos, tá, pessoal? Aqui a gente observa justamente, né, o penicillium, aí que está bem em vantagem, né, bem ampliado aqui nessa imagem, tá? Imagem produzida pelo um microscópio eletrônico e justamente aí o penicillium, né, uma das espécies de penicillium afetando aí esse corpo da laranja, tá, pessoal? E aí a imagem ampliada mostrando a ação deles, inclusive o processo de reprodução, tá, pessoal? Outro tipo de fungo são os basidiomicetos, tá? Eles são comumente chamados de cogumelos, né? Orelhas de pau. E esse é o que a gente costuma encontrar, né? Nos períodos chuvosos aí, né? Onde fica bem mais chuvoso, que aparecem os links, as micorrizas, e aí geralmente eles estão por lá também, né? A gente passava o canudo, batia no bicho lá para poder ver o que é que tinha, tá? Então, aí são fungos classificados como basidiomicetos, tá? Então, alguns, né, desse tipo de basidiomiceto, como por exemplo o Agaricus campestre, né, conhecido pelo champignon, né, um nome francês champignon, eles são comestíveis, mas temos basidiomicetos como o Amanita muscaria, que eles são tão venenosos, pessoal, que a ingestão de um pequeno pedaço pode causar a morte aí do indivíduo, tá? Nós temos também o Psilocybe mexicana, né, que também são tóxicos, contém substâncias alucinógenas e algumas espécies vão atacar, né, cereais, como o café, e causando as ferrugens, que são doenças provocadas aí principalmente no café e que causam grandes prejuízo, tá? Então observem, nós temos dentro do grupo dos basidiomicetos os cogumelos, as orelhas de pau, que são simples, os champignons, que são comestíveis, mas temos, né, tanto a Amanita muscaria quanto o Psilocybe mexicana, que são, né, fortes, são venenosos e aí a gente evita, né, não é interessante você, né, chegar próximo e tentar, né, se alimentar desses bichinhos aí não, tá, pessoal? Aqui a gente observa nessa imagem aqui, ó, justamente sendo uma folha de café atacada, né, pelo fungo que causa justamente essa ferrugem aí no cafeiro, tá? Na lavoura de café, tá, pessoal? Bem, o outro grupo que eu falei para vocês era justamente os deuteromicetos, tá? Esses fungos, eles não apresentam formas sexuadas, né? Pelo menos não se conhece até aqui. Eles costumavam ser reunidos no grupo dos deuteromicetos, tá? Também chamados dos fungos imperfeitos ou fungos conidiais, justamente por conta dos conídeos, né, que é uma estrutura fininha que esse grupo tem, então eles ficaram convenceram também chamando de conidiais, tá? Nós temos também, como já falei, né, um grupo artificial, ele não tem valor taxonômico, mas nesse grupo também tem muitos parasitas de vegetais e de animais, inclusive no ser humano, e que podem causar micoses, tá? Depois a gente pode observar uma aula específica falando sobre essas micoses, tá, pessoal? E aí a gente entra aqui nos líquens e micorrizas, tá? Por que é interessante observar isso, pessoal? Porque assim, os fungos, né, eles geralmente têm esse poder de estabelecer, né, associações íntimas e permanentes com outros organismos, né? E aí, justamente, eles formam líquens e as micorrizas, tá? Vamos tentar entender, né, cada um, tá bom? Os dois, nesse caso aí, né?
em ambos os casos, tanto nos líquens quanto na micorriza, nós vamos ter ambos os organismos sendo beneficiados, tá? Essa forma de associação ela é classificada como mutualismo ou simbiose mutualística, atenção para esse detalhe, tá bom? E a troca de benefícios é tão profunda que a sobrevivência isolada dos associados fica comprometida, tá? Então, tanto nos líquens quanto nas micorrizas, eles têm que estar associados nesse processo de simbiose para que eles consigam ter o melhor desenvolvimento e conseguir sobreviver. Então, vamos nós. Como é que é os líquens? O que são líquens, tá? Eles são associações entre um fungo, geralmente um ascomiceto, e uma alga, tá? Quase sempre uma clorofícia ou uma cianobactéria, tá bom? Observem aqui, ó, como é que como é que ocorre, né? Esse tipo de simbiose. O líquen formado por um fungo e uma alga. Observem aqui, né, que eu tenho as células de alga de cianobactérias, as hifas do fungo, e aí eles vão, né, se entrelaçar. Eles vão partir, ou vamos dizer, partilhar, né, desse ambiente, justamente para que tenha os nutrientes necessários, tá? Assim, ó, o fungo vai produzir um ácido que vai, né, desagregar as rochas e, através de suas hifas, vai absorver água e sais minerais do solo e também da chuva. E aí vai fornecer esse tipo de nutriente justamente à alga que está no processo de simbiose com o mesmo, tá? A alga vai fornecer ao fungo uma matéria orgânica que é produzida na fotossíntese, ou seja, o fungo não produz, o fungo não é o autotrófo, ele é heterótrofo, mas a alga não, ela consegue produzir, né, através do processo de fotossíntese. Então, veja, um cede uma parte, o outro cede outra parte, e eles continuam aí sobrevivendo nessa simbiose, tá? A reprodução dos líquens, ela é assexuada, feita por meio de pequenos fragmentos, que a gente chama de sorédios, e que podem ser levados aí a lugares distantes pelo vento, tá? Os líquens, eles resistem a temperaturas extremas e também à falta de água, e são comumente encontrados, tá, em regiões ali nas rochas expostas ao sol, no gelo, em desertos, né, em solos nus que não tem nada próximo, tá? E aí eles são considerados, né, os primeiros seres vivos a se instalar, né, nesses ambientes inóspitos, e por isso que eles são chamados, né, de seres pioneiros, ou seja, eles acabam criando condições, pessoal, para que outros seres vivos possam se instalar naquele local e aí automaticamente permite o desenvolvimento de toda essa comunidade, né, que a gente chama de sucessão ecológica, tá bom? Lembro para vocês que muitas espécies de líquens, eles vão servir de indicação do grau de poluição do ar, né? Eles são considerados bioindicadores, né? Porque eles vão absorver facilmente as substâncias tóxicas, geralmente metais pesados e dióxido de enxofre, né, que é um gás emitido aí na queima dos combustíveis fósseis em veículos, também nas indústrias, tá? Ou seja, o desaparecimento de líquens em um ambiente indica que o ar do lugar está completamente poluído, tá, pessoal? Então vejam a importância também dos líquens. As micorrizas, o que são as micorrizas, pessoal? São associações de fungos, tá? A maioria são basidiomicetos, com as raízes de muitas espécies de plantas, tá? Então, os ascomicetos, eles se juntam aí com raízes, né, das espécies de plantas e vão formar as micorrizas, tá? Como é que ocorre isso? As hifas vão se envolver aí nas raízes das plantas e vão penetrar em suas células, tá? E com isso, claro, o fungo aumenta a superfície de absorção de água e sais minerais das raízes e vai converter certos sais minerais em formas mais facilmente absorvidas pelas plantas, tá? E em troca, claro, a planta vai fornecer substância orgânica ao fungo, tá? Em geral, as plantas não crescem tão bem e às vezes até morrem se forem privadas, né, da associação com fungo, principalmente em solos pobres e em sais minerais, tá, pessoal? Então é basicamente isso a nossa aula. Espero que vocês tenham prestado bastante atenção, porque esse será o conteúdo da nossa avaliação, tá, pessoal? Muito obrigado, valeu pela atenção e até a nossa próxima.